Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de oração também, mas para contar para vocês sobre o livro que nós vamos falar hoje da nossa série Um Livro e uma Oração. E eu tô muito feliz porque eu não conhecia esse livro, mas eu recebi ele emprestado de uma amiga que falou que eu ia gostar bastante e queria muito me emprestar para eu poder ler. É um livro infantil. Vou mostrar aqui para vocês. E ele se chama Anjali, O Poder do Amor de Deus. Esse livro aqui, com essa ilustração linda e maravilhosa, ele é um livro sobre uma história real de uma menina que hoje não é mais menina, que se chama Anjali. E, bom, como vocês sabem, eu não posso fazer a leitura do livro completo aqui, né, no YouTube, mas tem algumas partes que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma história mesmo, né? De início eu pensei até que fosse assim algo com poesia, mas não tem poesia. E esse livro ele foi escrito por Marcos Davi Ferreira de Andrade, com as ilustrações de Alexandre Pinheiro. São esses aqui, ó. Que são lindas, por sinal, as ilustrações. Ele conta a história dessa menina que nasceu em um vilarejo do Nepal. O nome do vilarejo se chama Kinur. Eu nunca tinha ouvido falar, acredito que vocês também não, mas é um vilarejo bem alto nas montanhas do Nepal, a montanha mais alta do mundo, que é o Monte Everest. Anjali nasceu nesse vilarejo chamado Kinur, e a sua família era uma família muito humilde. Eles passavam muitas dificuldades. Ela vivia com o seu irmão mais velho e vivia também com o seu pai. E um dos sonhos, um dos grandes desejos do pai de Anjali era construir uma escola nas montanhas. E eu vou contar o finalzinho, né? E vocês vão perceber como que Deus ele é tão grandioso que muitas vezes não são os nossos pais, vou dizer assim, porque era um sonho do pai dela. Não são os nossos pais a realizar aquilo que Deus tem, né, como propósito. Mas talvez através das nossas vidas que os sonhos, os desejos dos nossos pais, eles vão se realizar. O sonho de Deus, né? E o sonho dele era esse, né, para que todas as crianças pudessem estudar e conquistar uma profissão. Ele era muito esforçado, mas mesmo com pouco conhecimento, né, ele trabalhou até mesmo como um professor substituto em uma pequena sala que o governo instalou no vilarejo. Quando Anjali completou 7 anos, o pai dela ficou muito doente e ele não resistiu. E nesse momento foi um momento assim que a vida dela começou a mudar, né? Porque eles começaram a passar ainda mais dificuldades, ela e o seu irmão. E eles precisaram fazer algo para poder ajudar. Mas a mãe de Anjali, ela precisou se casar novamente, que é algo, né, cultural, é um costume do Nepal, até mesmo para que ela tivesse proteção como mulher. Mas a pessoa que ela quis casar não quis os filhos, então ele exigiu que ela desse os filhos, né, mandasse os filhos embora, abandonasse Anjali e o irmão. Eles foram adotados por 2 tios, mas eles
quando foram morar na casa desses tios, eles passavam muita dificuldade. E eu acho assim, essa ilustração aqui linda, né, com um amor, transmite um amor muito grande entre eles. E eles foram maltratados, né, na casa dos tios. Então o irmão decidiu fugir e voltar para a antiga casa deles, que era a casa na vila. E se passaram muitos dias. Anjali não sabia para onde o irmão tinha ido. Ela já estava bem cansada de procurar. Mas ela decidiu ir também para casa antiga deles. E lá ela encontrou o seu irmão, que foi essa ilustração que eu mostrei aqui para vocês. Naquele momento eles se abraçaram e eles prometeram um para o outro que eles nunca mais iriam se separar. E a partir daquele momento eles ficaram sozinhos, longe dos tios, da mãe, longe das pessoas mais próximas, né, do convívio deles como criança. E eles começaram a precisar da ajuda dos vizinhos, né, para que eles não passassem fome. Eles começaram a trabalhar nas plantações para conseguir comida. Até que um dia chegaram algumas pessoas diferentes no vilarejo onde eles moravam, que começaram a prometer dinheiro, prometer muitas coisas boas para as famílias, em troca deles deixarem os filhos irem com eles. E Anjali, ela ficou encantada com todas aquelas promessas e ela pensava que ela ia poder estudar em uma escola bonita, que ela teria um emprego muito bom para poder mandar dinheiro para sua mãe. E ela sonhava que ela poderia também levar o seu irmão para a Índia, né? Que era essas pessoas prometeram levá-los para a Índia, onde eles poderiam ter uma vida melhor. E ela saiu à noite junto com mais algumas meninas, sem que o irmão dela soubesse. E ela foi com o coração cheio de esperança, realmente acreditando que aquela oportunidade poderia mudar a vida dela. E chegou em um determinado momento, elas já tinham caminhado bastante, né, por volta de umas 3 horas, em lugares assim um pouco afastados, deserto, até elas chegarem na capital do Nepal, Katmandu. Lá, elas foram convidadas a entrar em um carro e elas estavam muito cansadas, elas adormeceram. Quando elas acordaram, elas descobriram que elas já estavam em Calcutá, na Índia. E elas chegaram em um lugar bonito lá em Calcutá, na Índia, mas elas não ficaram muito tempo nesse lugar, né? E aqui, ó, tem a foto de um hotel, que é o lugar onde elas chegaram. E logo elas foram levadas para um lugar feio, escuro e muito sujo, né? Então elas descobriram que elas tinham sido enganadas, e que a vida delas não ia melhorar, porque elas tinham virado escravas. Elas eram obrigadas a fazer trabalhos pesados e sujos. Como é um livro infantil, é exatamente assim que o livro relata, mas nós sabemos que com certeza elas foram submetidas a muitas outras dificuldades, muitos outros momentos delicados, né, para a idade delas. E muitas vezes elas passavam um dia com apenas um prato de comida. E elas começaram a ver que todas aquelas promessas eram mentira. Anjali começou a ver que ela nunca iria sair daquele lugar e que o dinheiro que tinha sido prometido nunca tinha chegado. Todos os dias ela chorava com saudade de casa,
trancada em um quarto escuro, sem nem poder sentir o sol ou brincar. E 3 anos se passaram e nada mudou. Anjali sentia muito arrependimento por ter acreditado naquelas pessoas. Elas eram obrigadas a trabalhar duro e eram castigadas se elas não obedecessem a tudo que os patrões mandavam. Um dia, um homem, tô lendo aqui agora no livro, um homem se aproximou dela e disse baixinho: "Sou um policial, sei que você foi sequestrada e vou tirar você daqui. Vou levá-la de volta para casa." Naquele momento, Anjali sentiu imensa alegria e os olhos dela se encheram de lágrimas, de esperança. É uma imagem, uma ilustração que transmite muito esse sentimento. É aquele misto, de tristeza com abandono, com esperança. E se passaram alguns dias, tudo aconteceu conforme o policial prometeu. Eles resgataram a Anjali, resgataram as outras meninas daquele lugar. E ela olhava para trás, como se aquilo fosse apenas um capítulo doloroso que ela tinha passado, como se tudo tivesse sido encerrado ali naquele momento. Elas foram para o aeroporto da Índia, voaram para o Nepal, com muita esperança para reencontrar as pessoas que elas amavam. E aqui é a parte que eu fiquei, essa ilustração aqui, fiquei mais feliz, porque eu vi ali, uma história que uma amiga lembrou e me emprestou para eu poder ler, e eu quis trazer aqui para compartilhar com você. Eu vi ali Deus falando comigo e me dizendo que toda a minha semeadura, ela está alcançando outras meninas, outras, vou utilizar aqui o nome dela, outras Anjalis, outras meninas que estão passando por essa situação, e eu vou compartilhar com você o porquê que eu estou falando isso. E nessa cena, nessa ilustração aqui, Anjali e as meninas chegam em Katmandu, no Nepal, e elas são recebidas com lindos cartazes de boas-vindas por um grupo chamado Meninas dos Olhos de Deus, que eles levaram elas, para uma casa-abrigo e receberam elas com muito carinho e proteção. Esse grupo chamado Meninas dos Olhos de Deus, quando eu li, eu fiquei assim muito emocionada, com o meu coração transbordando de alegria, porque é um projeto, na verdade, da Missão Cristã Mundial, da MCM, e eu conheci esse projeto em 2020. Não lembro ao certo quantos anos tem o projeto, mas ele foi assim um projeto que o Senhor usou durante muitos momentos para falar comigo sobre o amor dele realmente pela minha vida. E quando eu conheci esse projeto em 2020, foi através de um livro que eu não tenho mais ele, mas eu posso depois trazer um resumo aqui, fazer a indicação desse livro para você, que se chama Arando um Campo Novo, do pastor Silvio Silva. E acho que eu já mencionei ele aqui também em algum outro vídeo, mas esse livro, ele conta, um pouquinho de como começou, não conta como começou exatamente o projeto, porque tem um livro anterior chamado Meninas dos Olhos de Deus, que conta a história do projeto, conta a história das meninas, mas nesse livro missionário conta também testemunhos, experiências, como que ele foi para o Nepal,
E eu conheci esse livro num momento muito difícil da minha vida. Mas ali o Senhor foi trabalhando nesse campo que é o meu coração, foi moldando, me transformando. E eu sabia que a partir dali eu poderia ajudar e fazer algo por essas meninas também. Então, desde 2020 eu tenho me envolvido com orações, né, e com contribuição também, com oferta, né, como uma parceira do projeto Meninas dos Olhos de Deus, que é um projeto da MCM. A gente vai orar aqui também pela MCM, tá aqui, não hoje, né, mas nós vamos orar aqui, ó. Tem o cardzinho, até outubro nós iremos orar. E eu fiquei muito feliz, porque é um projeto que eles resgatam essas meninas, eles fazem um trabalho de prevenção, começaram a fazer, né, um trabalho de prevenção nas escolas. E a partir desse trabalho, que na verdade começou muito antes, né, quando eles viram a realidade das meninas dessa nação, desse país, que elas são submetidas à violência, à exploração, a abusos, né? Então, muitas são vendidas também até por suas famílias, por viverem uma situação difícil, né? Então, em troca de dinheiro, eles acabam fazendo isso. E aí eu conheci, me apaixonei. É uma causa que ela arde no meu coração. Não só ajudar mulheres, mas de alguma forma, né, ser uma agente do Senhor para meninas e mulheres que passam por essas situações. Então eu fiquei muito feliz desse livro ter chegado a mim, eu não conhecia, e de pensar que hoje eu faço parte, né, da história de Anjali, que de alguma forma os meus recursos estão chegando para as crianças, né, que são atendidas pelo programa, e que muitas vidas estão sendo transformadas, assim como a vida dela e daquelas meninas foram transformadas na época. E eu vou continuar aqui a história. Na Casa Abrigo, a Anjali aprendeu a ler, a escrever. E o mais importante, ela e outras meninas conheceram Jesus e entregaram suas vidas a Ele. E Ele curou cada ferida dos seus corações. Isso é o mais importante, né? Quando eu me emociono, quando nós nos colocamos diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, dispondo tudo que nós temos, uma oração, né? Como eu falei aqui, né? Você pode você pode servir de várias formas, né? Dispondo os seus talentos, fazendo tanto, né? Talvez uma oferta que você pense: poxa, eu sempre pensei assim, no sentido de que, lembrando, né, da palavra da viúva pobre, eu sempre pensei que o que importa não é a quantia, né, a qualidade da sua oferta, é você saber que você está dando R$1, mas é o que você tem, que você está dando R$10, que você está dando R$100, enfim, né? Mas o Senhor, Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe que o que você está dando talvez seja tudo, ou talvez não seja o seu tudo, seja parte do que você tem, mas você dá de coração,
né? Porque você sabe que de alguma forma vidas vão ser transformadas através da sua oração, através da sua oferta. Quando você diz, eis-me aqui, você decide ir, talvez para o Nepal, talvez para a Índia, né? Você está dizendo para o Senhor, é o que eu tenho, né? Eu talvez não tenho recurso financeiro, mas eu tenho a minha vida. Talvez eu não tenha como ir devido à minha saúde ou devido a várias situações da vida, mas eu tenho meu recurso financeiro. Ai, Senhor, eu não tenho nada disso. Eu não tenho como ir, eu também não tenho dinheiro, mas eu tenho a minha oração. E quando você diz isso para o Senhor, né, e você realmente se coloca diante dele para que ele faça o que ele precisa fazer, o Senhor move todas as coisas e vidas são alcançadas, como aconteceu com Anjali e com todas as meninas que são alcançadas ano após ano, não só pelo projeto das Meninas dos Olhos de Deus, mas por outros projetos, outras organizações, ONGs, tem tantas, né? Em tantos lugares do mundo, tem tanto para você amar, tanto para você fazer. Você só precisa falar com o Senhor, eis-me aqui, né? E tem essa certeza de que Deus, ele vai te direcionar para esse lugar que tem o teu jeitinho, né? Que vai precisar dos teus dons, dos teus talentos, né? E que você vai se encaixar ali perfeitamente para cumprir aquilo que Deus tem para você cumprir. E aqui tem as duas ilustrações da Anjali aqui, no projeto ainda, né, na casa das meninas. E aqui ela voltando pro vilarejo de Kinur. E ela volta, como eu falei para vocês, e ela decidiu realizar o grande sonho do pai dela. Com a ajuda de muitas pessoas. Eu acredito que muitas pessoas que, com o coração rendido diante do Senhor, deram o que tinham. Ela conseguiu construir uma escola nas montanhas, para que nenhuma criança mais fosse enganada. E ela descobriu a força do amor de Deus. E hoje ela espalha esse amor por onde ela passa. E aqui termina o livro. Essa daqui é Anjali Tamangi. É a história dela. E ela encontrou esperança, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que ela passou. Esse livro, ele nos traz uma lição, né, que nós podemos, Deus pode e outras pessoas podem transformar a dor que a gente passa, aquilo que a gente sente, as coisas ruins que acontecem, em força, através do amor de Cristo. E nós podemos lembrar que Deus, ele está sempre conosco. Ele é Emmanuel, o nosso Deus conosco, né? E ele está do nosso lado, ele está aqui, ele está aí com você, pronto para nos amparar, para secar as nossas lágrimas, como um sinal de superação e crescimento. E aqui no livro, nesse livro, tem um texto que é um texto que eu gosto bastante,
É o texto de Filipenses 4:13 que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse texto ele nos ensina, né, que com fé nós conseguimos vencer, né, e que não tem nenhum desafio, nenhum problema maior que o amor de Deus. Nós podemos tornar cada obstáculo uma oportunidade de aprendermos e sermos mais fortes e espalharmos bondade e coragem aos outros. Então tem aqui, né, uma breve eu esqueci o nome. Tem um breve texto sobre a Anjali. Ela agora é casada, mãe, e ela se tornou uma ativista contra o tráfico humano, dedicando-se à proteção de jovens vulneráveis através da escola Rasta, é o nome da escola, e de um abrigo para jovens em situação de risco. Ela trabalha para evitar que outras meninas enfrentem o que ela viveu. Sua história é um exemplo de transformação, inspirando e promovendo mudanças em sua comunidade e além, mostrando o impacto do apoio e da compaixão. Aí aqui tem uma foto da escola, aqui embaixo também. Eu não sei se está focando, mas tô tentando. E tem um QR Code que depois eu vou colocar aqui. É um QR Code para o site da escola. E aí eu coloco na descrição o link do site da escola, né, para você conhecer, se você quiser acessar. Vou colocar também o link do projeto Meninas dos Olhos de Deus, para você conhecer também o trabalho. E eu acredito que o Senhor, assim como o Senhor falou comigo, né, Ele está me permitindo trazer esse vídeo, essa história para o canal, para de alguma forma falar com você também, para que você conheça Anjali, contracapa, capa, Anjali, o poder do amor de Deus, para que você conheça o poder do amor de Deus. Deus, Ele é poderoso, né? E não há lugar que Ele não possa acessar, não há dor que Ele não possa curar, não há sonho que Ele não possa realizar. Ele realizou o sonho do pai de Anjali através da vida dela, mesmo ela tendo passado por situações muito difíceis. Ela ressignificou tudo isso que ela viveu, e hoje ela não só ajuda a transformar outras vidas, mas ela evita que outras crianças passem pelo mesmo que ela passou. Daí eu não sei hoje o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, mas eu creio que Deus, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. E eu não sei quais são os seus sonhos, o que talvez seja impossível para você. Eu tenho aqui penduradinho para eu poder lembrar que sem fé, com fé, tudo é possível, e sem fé é impossível agradar a Deus. E é do chá de bebê do Lucas, o filho de uma amiga muito querida,
E eu deixo aqui para eu poder lembrar, olhar e lembrar que o Senhor, Ele continua operando milagres. E o policial que encontrou as meninas naquele momento foi o milagre de Deus para a vida delas. Então, eu não sei qual milagre que você precisa hoje, eu preciso de alguns. Mas eu sei que para Deus tudo é possível e com fé tudo é possível. E eu quero orar hoje por você. Quero orar hoje por você que talvez não conheça o amor de Deus, para que você conheça, para que você tenha o coração aberto para receber esse amor e para que você viva a plenitude do amor de Deus, porque é muito bom. É muito bom ser a menina dos olhos de Deus, eu posso dizer isso, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. E, bom, eu vou orar, senão eu vou ficar falando e chorando aqui. Mas eu quero orar por você hoje. Que o Senhor encha o seu coração de fé. E que você tenha essa certeza de que, seja o que for que você está passando nesse momento, Deus pode mudar. Deus pode mudar. Seja o que for que você está passando nesse momento, Deus pode mudar. Todo quadro, toda situação, Deus pode reverter essa situação que você está passando. E vamos orar. Um livro e uma oração. Amém. Pai, nesse momento, eu quero te louvar por quem o Senhor é, te louvar porque o Senhor é bom, que a tua benignidade dura para sempre. Eu quero te louvar porque o Senhor é fiel. Ainda quando nós permanecemos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não muda. O teu caráter não muda. Eu quero te adorar porque o Senhor é. O Senhor é o que o Senhor é. E o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos que o Senhor seja para o momento que nós estamos passando, para as situações que nós estamos enfrentando. E eu quero te adorar, Senhor. Te adorar por ser o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode mudar situações, pode reverter situações com apenas uma palavra. Muito obrigada, muito obrigado, Senhor. Eu quero, Senhor, nesse dia, nesse momento, pedir ao Senhor que o Senhor se revele, Senhor, a cada um, Deus, que receber esse vídeo, que receber, Senhor, essas palavras, que conhecer essa história. Que cada vida, Senhor, seja tocada, alcançada pelo teu amor. Assim como um dia eu fui, assim como um dia Anjali e tantas meninas foram alcançadas, e ainda hoje tantas meninas, tantos meninos, Senhor, precisam ser alcançados por esse amor. Precisam ser resgatados, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o teu amor nos encha, nos preencha, que o teu amor alcance essas vidas, em nome de Jesus. Assim como eu venho orando durante esses anos,
Que o Senhor venha tomar com mão forte, Senhor, cada criança, Senhor, cada jovem, cada adolescente, Deus, que se encontra nesse momento debaixo de um jugo de opressão, Senhor, debaixo de um jugo de servidão. Que o Senhor tome com mão forte e resgate essas crianças, essas meninas, Deus. Venha retirá-las, Senhor, desse lugar de violência e renovar, Senhor, a esperança de cada uma dessas crianças, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, eu oro e peço a Ti que o Senhor, Pai, continue abençoando a vida, Senhor, da Anjali, que realizou o sonho do seu pai, a vida das crianças, Senhor, que são atendidas, Deus, nesse vilarejo, em Kinur, no Nepal. Que o Senhor, Pai, alcance, Deus, abençoe também o projeto Meninas dos Olhos de Deus. Que o Senhor continue dando direção de Deus. Que o Senhor continue, Pai, conduzindo, Senhor, cada vida, Senhor, que trabalha nesse projeto, cada missionário, Senhor, cada menina, Deus, que teve, Senhor, a sua vida transformada pelo amor do Senhor, que foi resgatada, Deus, que foi retirada de um lugar de violência. Que o Senhor abençoe. E tantas outras vidas, Senhor, que nós sabemos que ainda precisam, Deus, de ser encontradas. Tantas outras vidas que nós sabemos que ainda precisam ser resgatadas. Então, minha viralante, o que andará que o me andará manto que é minha. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Santo Espírito encontre essas vidas, que elas sejam encontradas. Que o Teu Santo Espírito direcione, Senhor, as autoridades. Que o Teu Santo Espírito direcione, Deus, as pessoas responsáveis, não só por esse projeto, mas por tantos outros espalhados mundo afora. Há tantas vidas que o Senhor levantou, tantas vidas que foram chamadas para amar, tantas vidas, Senhor, que são chamadas dia após dia pelo Senhor e dizem: eis-me aqui. Que o Senhor direcione a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, Senhor, em gratidão por esse livro ter me encontrado, assim como tantos outros que o Senhor me faz encontrar. Eu oro por essa história ter me encontrado. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por cada vida, Senhor, que precisa receber o Teu amor nesse momento, que precisa conhecer o poder do amor do Senhor. Essa é a minha oração hoje, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não tenho aparecido muito por aqui, né?
Não estou cumprindo com o que eu disse de fazer orações, trazer as orações, né? Diariamente, porque os dias aqui têm sido corridos e tem sido assim, como vocês podem ver, né? Mas é bom quando a gente se derrama, sabe? Quando nós somos cheios desse amor, nós somos preenchidos por esse amor e as lágrimas elas caem, a gente sabe que o Senhor tá ali limpando, né? E fazendo o que Ele precisa fazer e está colhendo, porque a palavra dele diz que Ele colhe as nossas lágrimas em um odre, no seu odre, e saber disso é muito bom. Uma vez eu orando, falei com o Senhor, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor colhe as minhas lágrimas em um odre. E saber que o Senhor faz isso é saber que o Senhor está bem perto. Então que você tenha essa certeza. Quando você estiver chorando ou quando você estiver no seu momento de oração, que você sentir que as suas lágrimas estão caindo, que você pense, que você lembre, o Senhor está aqui pertinho de mim, né? E que você seja preenchido pelo amor, que você se permita ser preenchido pelo amor de Deus. Muito obrigado por caminhar comigo em oração. Deixe aí o seu pedido de oração, deixe seu comentário, me diz se você já conhecia esse livro e o que você achou dessa história poderosa, desafiadora, que ninguém espera passar ou conhecer alguém que já passou, mas uma história poderosa realmente do amor de Deus. E nos vemos na próxima história. Espero que não seja assim, com choro. Nos vemos na próxima história, nos vemos na próxima oração e muito obrigada. Tchau, tchau.